E já estamos de volta com a nossa programação aqui na Rádio Sertaneja FM, a rádio que toca notícia. Gente, eu preciso mudar de tom, porque agora eu vou trazer uma notícia que certamente vai trazer muita tristeza para as famílias aqui da nossa região. Já trouxe tristeza, inclusive, para a nossa equipe aqui da rádio. É que morreu nesta quarta-feira, dia 6 de junho de 2018, a irmã Redempta, como era conhecida a freira Elizabeth Jacoba Maria Borgeres. A irmã, que era conhecida pelo apelido carinhoso de Anjo Bom, tinha 87 anos e estava internada no Hospital de Santana do Ipanema. Ela vinha se tratando de problemas de saúde e acabou não resistindo e morreu. Como muitos que acompanharam a história de Redempta ou foram acolhidos pelos mais diversos serviços e projetos sociais, a freira ganhou notoriedade no nosso sertão pelos excelentes, brilhantes trabalhos sociais e humanitários que foram desenvolvidos ao longo de 40 anos nas cidades de Pão de Açúcar, de Palestina e também de São José da Tapera, uma vida inteira dedicada ao serviço, ao povo. Nós mudamos completamente a programação da nossa rádio, estamos suspendendo toda a programação prevista para hoje porque, em homenagem a tudo que o nosso Anjo Bom fez pelo povo sertanejo, durante a programação do dia de hoje nós vamos trazer algumas curiosidades sobre a trajetória da irmã Redempta, que fez muito serviço, muita prestação de serviço pelo povo aqui de Alagoas. Tem uma curiosidade, né? O nome é Redempta, mas muitos falam Redenta, e Anjo Bom certamente é o mais conhecido, porque ela foi de fato um anjo bom nesta terra e nós lamentamos profundamente, estamos de luto com essa notícia. Sobre a história da freira Elizabeth Jacoba Maria Borgeres, é importante destacar um ponto muito importante. Ela era holandesa, gente, mas ela se afeiçoou tanto ao nosso povo que ela passou a ser uma taperense. Ela, inclusive, ganhou prêmios importantes pela sua trajetória e ela se fez povo junto conosco. Lembrando que a religiosa era enfermeira e missionária da Cruz Vermelha, e nas suas missões pelo Nordeste chegou aqui na nossa região na década de 1970. Ela inclusive passou a ajudar as gestantes, confeccionando os enxovais dos bebês e num dos períodos de grande seca e dificuldades financeiras de muitas famílias aqui na época. Então eu tenho certeza que você, que hoje é adolescente, é adulto, foi uma pessoa que teve a assistência da nossa irmã Redempta. A irmã Redempta, ela é natural de Asten, na província de Brabant do Norte, na Holanda. Desde muito jovem, estudava enfermagem, teve alguns percursos, foi para Aruba, onde lá trabalhou em um hospital. Depois de Aruba, chegou ao município de Esperança, na Paraíba, desenvolvendo trabalhos também voltados à saúde e educação. A partir disso, podemos dizer que ela saiu da Paraíba e queria aportar novos lugares, e foi a partir daí que, na década de 60, especificamente em 1966, ela chegou ao município de Pão de Açúcar, através da parceria do pároco do município no período, o padre Petrúcio,
com a congregação e também a diocese. Então, a partir disso, nesse período, em 1966, a partir desse ano, elas começam a desenvolver trabalhos em todo o sertão. Só que especificamente com um recorte em 3 municípios, que vai ser São José da Tapera, Palestina e Pão de Açúcar. Ela pegava um carro da Jeep, na época, e percorria o interior, a zona rural. E a partir dessa vivência dela, o fato que é interessante é que ela começava a conhecer todas as comunidades dos 3 municípios que eu já falei, além de outros também do sertão, e chegava de casa a casa, iria buscar saber como era a realidade daquela família. E vale lembrar que naquela época também, os municípios eles viviam em uma realidade muito sofrida, uma realidade de fome, de miséria. Os municípios, por exemplo, Tapera, por exemplo, era um município que tinha o maior índice de mortalidade infantil. Ela, como enfermeira, percebeu que muitas crianças estavam morrendo. Então, que ela começou a fazer o seu trabalho como parteira. A partir daí, começa a ser conhecida como mãe do povo, porque ela começou a cuidar dessas famílias, a partir do parto. Depois, o que aconteceu? Ela começou a buscar parcerias. Então, posso falar, por exemplo, a Cruz Vermelha, que é uma entidade internacional. Através dessa parceria com a Cruz Vermelha, ela começa a distribuir alimentos nas regiões do sertão. Então, quando elas chegaram, foi uma grande festa. A igreja ficou lotada de pessoas, porque todo mundo queria conhecer as irmãs, né? E foi muito abraço lá, elas, com aquela inglês que a gente não entendia o que ela dizia, né? Mas aí as pessoas foram aprendendo. Eu vou dizer uma palavra, ela teve compaixão. A irmã Redane teve compaixão por a comunidade que estava carente, que estava com fome. Ela foi um pioneiro aqui no sertão, entre Pão de Açúcar e São José da Tapera. Trouxe desenvolvimento, trouxe educação, saúde. Ela era enfermeira. Eu acredito que a irmã Redente, ela teve, assim, grande amor por o outro. Buscar o outro, que estava lá esquecido. Ela ultrapassou as barreiras. Ela não só veio em São José da Tapera, ela não só veio em Pão de Açúcar, em outros lugares também. Então, ela cuidava dos filhos, ela dava o alimento aos filhos e faltava o quê? Educação. Então, a partir daí, na década de 70, ela começou a fazer um empreendimento educacional em Tapera, especificamente. Por quê? Porque em Tapera, quem queria estudar ia para Pão de Açúcar, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, porque só tinha 1º grau, de 1ª a 4ª série. A partir disso, ela começou a fundar, ela fundou, na verdade, o Colégio Senense São José, que começou a ofertar a educação de 1º e 2º grau, e também começou a dar assistência a essas mães, que vai ser a partir daí que vai lançar o Clube das Mães, com cursos como corte e costura, culinária, e que trazia professores de Maceió, de Palmeira dos Índios, de outras regiões, para tentar trazer uma instrução para essas mulheres. Porque ela não queria ver essas mulheres apenas refém do lar. Ela trazia muito essa preocupação com essas mães. Então foi a partir daí que ela trouxe esse trabalho que vai vir para uma questão social, de assistência social, de saúde, como ela é enfermeira, e sobretudo a educação depois que ela vem transformar a vida das pessoas. No que se refere à educação, algo que é bem peculiar da Irmã Redempta é que ela buscou trazer parcerias internacionais. Ela, como holandesa, buscou em países como Holanda, Bélgica, Inglaterra, além de outros países também, bolsas de estudo para os alunos do sertão. Como era feita toda essa empreitada? Através de apadrinhamentos. A família sertaneja era apadrinhada por uma família da Europa. Eu conheço casos, por exemplo, de colegas que tinham padrinhos na Bélgica, que a família veio conhecer a família sertaneja.
E o que é interessante é que isso transcende a questão da educação. Eles não davam apenas a questão financeira para o aluno. Eles vinham se preocupar com a questão social, com o crescimento, com a instrução daquele ser humano, com a individualidade daquele indivíduo. Então, a transformação que a Irmã Redempta trouxe para Tapera é de grande valia. Quando nós vemos que ela trabalhou a questão social, trouxe a saúde também como um de seus ideais e, sobretudo, destaque para a educação, que foi o seu grande feito no município de Tapera. Assim, a história da gente começou mais ou menos por aí. Aí só tinha uma pessoa que a gente tinha o carisma, assim, desde o contrato, que era com a Irmã Redempta. Ela chegava com a gente, assim que chegava de viagem, já, cadê Gilberto e Gilmar? Já chamava a gente para a sala, já vem com o mesmo de brinquedo, quando era brinquedo. Era para a gente sempre deu uma benção a ela, que a gente tem um carinho especial por ela. A gente ia ela como uma mãe. Aí, nesse brinquedo também, a gente doava, né? A gente dividia, compartilhava. Ela representou muito na vida da gente. Em momentos difíceis, em momentos emocionantes, em momentos de prazer. Por que prazer? Quando a gente conhecemos elas, a Irmã Redempta, foi o maior prazer da vida da gente. Porque veio as emoções, e das emoções nasceu a verdadeira história de Gilberto e Gilmar. Ela fez coisas que só pessoas de coração bondoso faziam. E ela fez, que pode ter certeza com emoção e gratidão ela fez por Tapera. Hoje a gente viveu no Cambão, um bairro aqui localizado no nosso município. Nesse Cambão hoje tem a estátua de Padre Cícero. E ela rondava ali, rondava, porque ali presenciava muitas crianças brincando e tal, e muitas vezes ela rodava 2, 3 vezes naquela localidade ali e via aquele monte de criança ali. Não, as pessoas vão para onde? Estudar tem que estudar, não pode ficar sem estudar. E algumas pessoas não tinham estudo da época. E ela tinha, eu digo por eu e ele aqui, a gente não foi procurar a Irmã Redempta. Ela que veio até a gente. Por isso que a pergunta, logo de mais cedo, é como foi que a Irmã Redempta entrou na nossa vida, né? Não, a pergunta é como foi que Gilmar e Gilberto entrou na vida da Irmã Redempta. Ou seja, ela procurava todo mundo para entrar na vida dela. Né? Assim, para mim não existe como foi que a gente entrou e como foi que fulano entrou na vida da gente. É uma dádiva. A passagem da irmã fez diferença, fez. Principalmente na educação, né? Porque tem muitos médicos formados que passaram por aqui. Professores, diretores, todos passaram por aqui. A maioria da população taperense, que hoje tem estudo, que tem profissão, que são formados, passaram por aqui. E a maioria tiveram a ajuda dela, né? Que tinha os bolsistas, que tinha as bolsas. 4 em 4 anos ela ia para a Holanda. E todos os anos tinha as cartinhas que os alunos escreviam para os padrinhos, né? Para ser apadrinhados. E daí vinham as ajudas, né? Mensal, todos os meses tinha as ajudas, as bolsas, que pagava a mensalidade e cobria materiais. Tinha alguns alunos que tinham até presentes dos padrinhos, né? Ganhavam até presentes que eles mandavam, ela ia entregar na casa deles, alguns ela chamava para entregar aqui na escola. Era muito bonito o trabalho da irmã. Anjo bom é uma expressão muito utilizada pelo povo de Tapera quando vai se referir à Irmã Redempta. Imagine você morar no sertão, em uma região que no período faltava assistência dos políticos, dos agentes políticos do período, e alguém chega para trazer para você aquilo que falta. Uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, ou seja, os direitos básicos do ser humano.
Eu não conheço até hoje nenhum agente político, nem ninguém no município que os indivíduos sejam tão gratos como é pela Irmã Redempta. Por quê? Primeiramente, ela não tinha nenhuma pretensão política. Segundo, você sair do seu país, outro continente, para se doar a pessoas de outra região. Isso é espetacular. Então, isso faz com que as pessoas reconheçam, entendam a importância da Irmã Redempta para o contexto socioeconômico da região. Ela transformou as estruturas do município. Ela mudou a forma de educar. Ela mudou a forma de fazer saúde. Ela mudou as estruturas do município em si. Não só do município, de todo o sertão alagoano. A Irmã Redempta não só foi um anjo na minha família, mas em muitas famílias aqui de São José de Tapera, de Palestina, Pão de Açúcar, né? Mas aqui em São José de Tapera foi o lugar que mais a irmã investiu, assim, doou todo o amor. Eu, com 5 anos, já ia com minha irmã, com minha mãe, para ajudar a descarregar caminhão do Cruz Vermelha, trazido por ela, não é? Trazido por ela, essa Cruz Vermelha, porque ela via a necessidade do povo tapairense, o quanto esse povo passava fome, né? E eu ia com minha mãe, ia também para o centro paroquial, lá onde a mesma ensinava a bordar as gestantes, né? E fazia o enxoval das crianças, ela dava o enxoval, vinha junto com a minha mãe. Assim, falar da irmã é falar de felicidade, até porque para mim estudar, quando ela fundou a Escola São José, eu comecei a estudar juntamente com o padre Petrúcio, né? Eu vim estudar na Escola São José, não tinha condições de estudar. Ela arrumou madrinha na Holanda e pagava a minha mensalidade, não só minha, mas de muita gente aqui na cidade, não é? A Deus e a ela minha eterna gratidão, porque se não fosse ela, não tinha como estudar. Depois eu fui na Ilha d'Água das Flores, me formei, a qual me convidou para ensinar aqui, chamada pelo professor José Hélio. Ele foi quem me disse: irmã José tem condições de ensinar matemática. E eu comecei a ensinar aqui no João Paulo II, do qual eu muitas noites dormia com ela, na tejoula, arrumando roupas para os desfiles, entendeu? E assim, é muito bom. Todo mundo sentia prazer em estar nessa escola, em ensinar nessa escola. Daqui saem médicos, enfermeiros, professores, dentistas, quer dizer, muitas pessoas políticos de renome, tudo que estudaram aqui na Escola João Paulo II. Quando você tem educação, você tem escolhas. E é isso que ela via o futuro. Ela pensava no futuro, porque ela fazia tudo para investir na educação. Porque poderia ter investido em outras áreas, como ela fazia muitas doações de roupas, de comida, não é? Porque na época a população era muito carente mesmo. Mas é o que ela pensou: vou investir na educação, porque com a educação o povo cresce. De volta com a nossa programação, como nós já noticiamos agora há pouco, o falecimento da Irmã Redempta, a Diocese informou que o velório do corpo da religiosa será realizado no final da tarde de hoje na Escola João Paulo II, em São José da Tapera. Em seguida, será velado e sepultado em Pão de Açúcar, amanhã, na quinta-feira. A Prefeitura de São José da Tapera decretou luto oficial de 3 dias pela morte da Irmã Redempta e anunciou ponto facultativo para os servidores públicos municipais nesta quinta-feira.